enterramos. E aí eu segurei a bronca. Fui até onde eu pude. Mas um belo dia, eu acordei e estava surtado. Eu falei assim, não, ninguém me engana. Eu descobri, a morte não existe. Não existe a morte. A morte é uma ilusão. Então o Pedro está vivo. O Paulo está vivo. E aí tinha morrido aqueles 10 caras do Flamengo, não lembra? No ar-condicionado, né? Eu falei, o Paulo está com esses caras esperando numa caverna para ser resgatado. Aí eu pirei. Acabei internado, né? Lá pelo pessoal da Gazeta, agradeço até hoje, né? Que eles me deram uma atenção enorme. Perdi a razão, completamente. Criei um mundo paralelo. Porque aquele choque da morte do meu filho, quando caiu a ficha, eu enlouqueci. Fiquei louco. Perdi a razão. Estava ciente do que eu estava falando. Inclusive, arrumei uma explicação para o universo, fiz toda uma elucubração, mas estava completamente fora de mim. Aí eu fui para o Hospital 9 de Julho, fiquei lá 5 dias na UTI, não resolveu. Aí eu fui internado no Hospital Santa Mônica. Lá eu fiquei 15 dias, conheci a minha psiquiatra, Riana Oliveira, conheci o Antônio Chaves, que é meu atual psicólogo, e comecei um tratamento, né? E para voltar a trabalhar? Eu não conseguia, porque eu estava tomando uma medicação tão forte, cara, que eu não conseguia pensar. Aí passou uns 6 meses, eu não deixei de fazer os programas, fiquei meio aqui, sabe? Não tinha vindo a pandemia ainda, estava meio que de escanteio. A Michele Gianella, né, que é a nossa gerente, foi super compreensiva, a superintendência também, os caras me trataram a pandeló, sabe? Me deram todo o apoio possível, imaginário que você possa querer numa situação dessa. E aí, eu comecei, minha filha muito esperta, ela percebeu que minha perna inchou, que é uma perna muito inchada, as 2 pernas. Aí ela ligou para o Joaquim Grava e falou, pai, eu vou levar meu pai aí, Joaquim, porque meu pai está com a perna inchada. O Joaquim Grava, esperto pra caramba, chamou vários médicos da equipe dele. Eu cheguei lá, imaginando que minha filha ia ser consultada. Cheguei lá, os 4 médicos em cima de mim. O Joaquim Grava olhou para minhas pernas e falou assim, eu vou te internar no hospital São Luís, você vai ficar tomando 4 dias antibiótico na veia. Você está a 1 passo de coma diabética. Falta isso. Se você atrasasse mais 1, 2 dias, eu acho que você teria coma diabética e você ia entrar e podia não voltar. Então, vamos lá, Hospital São Luís. Eu falei, pô, mas como que eu vou para o hospital nessa pandemia? Ele falou, não, fica sossegado. Tem a ala lá dos caras que estão com Covid, não tinha vacina ainda, ninguém falava em tratamento, só vitamina D, né? E antibiótico, né? Só isso. E eu falei, como é que eu vou fazer? Aí eu fiz o exame de sangue e deu negativo. Aí eu fiquei 4 dias internado tomando antibiótico na veia. Aí minhas pernas incharam, comecei um tratamento, é diabetes 2, né? É tratável, tomo remédio. E foi, antes disso, que o infarto, né? Porque depois de tudo que eu passei, né? Aí veio o Pedro, eu sabia que vinha outra porrada, mas aí eu já estava preparado. E 9, 6, 8 meses depois morreu o Pedro. E aí o que aconteceu? O meu tratamento, e é bom a gente explicar, como eu expliquei, que toda pessoa que está em depressão, ela precisa de uma atenção especial. Como o Pedro, que era um viciado, né, e precisava ser tratado, era doente, quem está deprimido está doente, gente. É como quebrar um braço, quebrar uma perna. Você tem que consertar. E se você deixar a depressão voar alto, vai começar com mania, vai começar com isso, vai começar com aquilo, chega uma hora que sai do controle.
Tem que cuidar, né? A primeira coisa que, quando eu fui internado, a psiquiatra falou para mim, a Rihanna, ela falou assim, bom, vamos deixar bem claro uma coisa. Você não tem culpa da morte do seu filho. Eu falei assim, como não? Claro que sim. Eu fui pai dele, eu devo ter educado ele mal. Como é que ele vai fazer uma coisa dessa? Ela falou assim, não, você está errado. O suicídio é um ato voluntário. Ninguém se mata por causa de alguma coisa, se mata porque quer. Isso é estudo médico comprovado. Hoje, a psiquiatria trabalha assim e a psicologia também. No seu tratamento, eu vou te explicando e você vai entender por que seu filho se matou. Aos poucos você vai ver a gravidade que é a depressão. Por isso que eu vou te largar remédio forte para você não surtar de novo. Eu falei, mas eu não tenho depressão. Primeira coisa que ela perguntou, depois que ela falou isso, você tem desejo de morte? Eu falei, não. Nunca na minha vida eu pensei em me matar. Pelo contrário, eu quero viver, né, o máximo que eu puder. Né? E hoje em dia, né, muito profissional, ela que é profissional de uma clínica, né, para não falar de um manicômio, né, você já tem essa experiência. Então, a primeira coisa que eu fiz lá quando eu cheguei foram 2 exames, de sífilis e de diabetes. Por quê? Porque a sífilis, ela destrói os neurônios do cérebro. E a diabetes, ela entra, cada neurônio tem uma parte de gordura. Ela entra na gordura do neurônio e ela vai destruindo o neurônio por dentro. Então, você tem dificuldade de pensar, você tem dificuldade de fazer as coisas, você tem dificuldade de falar, você se atrapalha nas ideias. Então, a diabetes, ela é destruidora. Ela é destruidora. Ela mata. E ela deixa o cara maluco. Deixa o cara maluco. Então, foi o que aconteceu comigo. Então, até hoje, eu não sei se eu surtei por causa da diabetes ou se eu surtei porque eu não assimilei a morte do meu filho. É um combo, né? Eu acho que é um combo. Veio o combo, né? Eu queria só que você soubesse, Chico, que a quantidade de mensagens que a gente está recebendo aqui para te passar força, para te abraçar. A gente não consegue abraçar um internauta, mas se sinta abraçado, porque tem muita gente aqui que, imagino, não conhecia essa tua história, ou se ouvia falar, ou se já ouviu falar em algum momento, não sabia em detalhes a dimensão, a complexidade. Então se sinta abraçado com muitas mensagens de carinho que estão chegando por aqui. E eu fiquei realmente muito impactado, primeiro de saber em detalhes tudo isso, e aí quando a gente volta naquele vídeo, né, do dia que você estava trabalhando e que o Flávio fez questão de frisar isso. Cara, esse dia foi... O René Simões estava no programa e falou, você é um exemplo para todo mundo por estar aqui, porque qualquer outro no teu lugar nem trabalhar iria. Então, sabendo de todos os detalhes... Né, talvez eu estaria aqui. Sabendo de todos os detalhes dos bastidores e da complexidade de tudo isso, eu só queria te abraçar, né, e te parabenizar. Exatamente, cara. Eu acho importante dizer mais uma coisinha, se vocês me permitem, que foi o tratamento que eu fiz para entender o que aconteceu comigo e da onde eu tirei a força, né? Que é a força que eu acabei tendo para enfrentar essas dificuldades. Bom, primeiro eu tirei muito da filosofia, né? Que eu fiz filosofia pura, eu li muitos filósofos, era fascinado assim pela existência humana, né? E eu também fiz um curso de psicanálise, quando minha mãe morreu também, eu perdi o chão, aí eu fiz 6 anos de terapia freudiana, e eu conheci o psicólogo existencial chamado Rollo May. O Rollo May, ele era um psicólogo, um médico psicanalista e médico também, né? E acho que neurologista. E nos Estados Unidos ele criou a psicologia existencialista, que era baseada no existencialismo do Sartre e do Heidegger. Então, eu como já tinha conhecimento, eu me fascinei pela história desse existencialismo. E quando eu conheci o Antônio também
um psicólogo espetacular. Ele me fez conhecer a terceira escola vienense. A primeira é do Adler, aquele que descobriu o complexo de superioridade e de inferioridade. A segunda é o Freud, né, que descobriu a sexualidade humana e a influência disso no inconsciente. E a terceira é de um cara chamado Viktor Frankl, que criou, né, a logoterapia. Logo de pensamento e terapia de tratamento, né? Então, é o tratamento através da palavra e através do pensamento. E ele desenvolveu essa técnica. Já garoto, ele tratava de mulheres suicidas antes da Segunda Guerra Mundial. E ele morava em Viena, né, e tratava de mulheres suicidas. E a primeira pergunta que ele fazia quando a mulher chegava, foi um dos pioneiros, a senhora já pensou em se matar? Primeira pergunta que ele fazia. E ele acabou sendo preso e levado para o campo de concentração. E lá, ele desenvolveu a logoterapia. Ele já tinha em mente muita coisa, mas lá ele via suicídios, né? Que, como ele tem um livro, né? Muito bom, chamado Busca de Sentido. Eu aconselho todo mundo a ler esse livro, porque é o livro que ele desenvolveu preso em Auschwitz. E pior, ele não ficou só em Auschwitz. Ele ficou nos campos, vamos dizer assim, na periferia de Auschwitz, sim, que eram piores. Então, ali, ele tratou de caras da SS que tinham problemas psíquicos e que procuravam ele porque sabiam que ele era psiquiatra. Ele tratou de companheiros que queriam se matar, que não aguentavam mais. Né? Enfim, lá ele desenvolveu a logoterapia. E o que ele chegou à conclusão? Ele faz a seguinte pergunta, que eu acho que é definitiva para a gente entender onde ele quis chegar. Você não tem que perguntar o que você espera da vida. Você tem que perguntar o que a vida espera de você. Então, você tem que aprender a lidar com a dor psíquica, você tem que aprender a lidar com o complexo de culpa, e você tem que entender que a morte é certa.